Olá pessoal, tudo bem com vocês? O modo turbo aí está ativado, né? Porque se não tiver, é hora de apertar o botãozinho e ativar, né? Eu sei que é difícil, às vezes a gente está aí na correria, cansado, né? Mas é importante a gente estudar animado e se você não tiver, vamos aí ativar, beleza? Vamos então aqui, gente, fazer as últimas questões, tá? De relação com a insuficiência renal, né, métodos dialíticos, e na sequência a gente já começa a falar de outras doenças renais para a gente finalizar esse tema aqui da clínica médica, beleza? Então vamos aqui na questão de número 24, observe comigo, sobre as doenças renais e seus tratamentos, leia as afirmativas abaixo. Item 1. Na doença renal crônica, não ocorre regeneração do parênquima renal. Por esse motivo, a perda do néfro é irreversível. Todas as nefropatias crônicas, após 3 a 20 anos, podem evoluir para a chamada doença renal em fase terminal. Observe que aqui, no item 1, ele está dizendo que na doença renal não ocorre regeneração do parênquima renal. De fato, a gente não recupera, né, a função renal perdida. E a perda do néfro é irreversível, então. Todas as nefropatias crônicas, após 3 a 20 anos, podem evoluir para a doença renal da fase terminal. Certinho aqui a nossa questão, tá? Foi uma prova aqui da Universidade do Pernambuco, né, de residência. A diálise é uma técnica antiga que utiliza o princípio da difusão, processo de transferência de soluto, de fato, através de uma membrana semipermeável, sim, o nosso peritônio, do compartimento de maior concentração para o de menor concentração. Sim, o líquido sai aqui para poder diluir, né, em relação aí ao nosso soluto, tá certo? Então, se eu tô com um soluto maior na questão do dialisado, né, eu vou pegar aqui e puxar a água do nosso corpo para poder diluir onde está aqui mais concentrado, tá? Então, verdadeiro também o item 2. A hemodiálise é realizada em um circuito extracorpóreo, utilizando-se de uma membrana artificial, que são os filtros, né, os capilares. A solução de diálise é mantida em contínua circulação, sim, tanto que a gente viu no bloco passado que tem um fluxo do sangue, né, que a máquina puxa aí o sangue, né, e o fluxo da solução que vai passando ao redor dos capilares, através do compartimento externo aos capilares do filtro, exatamente. Verdadeiro também aqui o item 3. E o item 4, a diálise tem papel fundamental no controle eletrolítico e ácido básico. A solução de diálise tem concentrações eletrolíticas próximas a concentrações plasmáticas normal. Exato, certinho também, questão tranquila. Todos os itens estão verdadeiros, com exceção da questão do concurseiro que fica todo cismado, né? Quando está com todos os itens aí verdadeiros. Vamos para uma questão boa aqui do CESP, essa questão é muito bem feita, tá? Com muitos detalhes para a gente. Com relação à doença renal crônica, assinale a opção correta em consonância com as diretrizes clínicas do Sistema Único de Saúde. Então, observe que uma das referências aqui que a gente cita na aula é essas diretrizes de tratamento de 2014, tá? Do Ministério da Saúde. Então, letra A. O indivíduo classificado a partir do estágio 5D da doença renal crônica e em período de terapia renal substitutiva, como a diálise, deve ser encaminhado para o serviço especializado em transplante renal. Olha, o momento de encaminhamento para transplante é na fase 5ND, antes dele começar a terapia dialítica, que ele já vai ser encaminhado para o transplante, tá? B. A doença renal crônica tem curso prolongado e apresenta sintomas já no início de sua evolução? Não. Nós temos aí a fase inicial sem sintomas. Inclusive, gente, nós vamos ter o estágio 1 da lesão renal, né, da doença renal crônica, com até a taxa de filtração glomerular vai estar normal, né, não tem nem sintomas e nem exame laboratorial chega a alterar. A gente vai ver uma alteração estrutural no rim, mas a gente não tem ainda uma alteração na função no quesito aqui de taxa de filtração glomerular, tá? Então, ela demora a aparecer sintomas, tá? O indivíduo que apresenta albuminúria tende a ter progressão mais rápida da perda da função renal. Sim, de fato,
inclusive é um dos marcadores, né, um dos indicadores aí de função renal, é aqui a microalbuminúria e a albuminúria, tá? D. O indivíduo que apresenta taxa de filtração glomerular normal não pode ser portador de doença renal crônica? Pode sim, né? Então, a gente sabe que o estágio 1, a gente tem uma lesão estrutural sem alterar a taxa de filtração glomerular, tá? Então, uma questão muito bem feita, né? Muito bem elaborada, com muitos detalhes e pegadinhas aqui pra gente, tá? Letra E. O tabagismo leva a um pior prognóstico da perda da função renal, mas não interfere no risco do indivíduo de desenvolver doença renal crônica. Ao contrário do que a questão está falando, o tabagismo também é fator de risco e também precisa ser reduzido ou eliminado, né, no contexto aqui do tratamento do paciente com doença renal para evitar o agravamento do quadro, tá? Inclusive, ele causa um enrijecimento, né, da parede arterial. Questão 26 é uma questão bem interessante também do CESP, no TRE aí da Bahia de 2017, que perguntou assim para mim: pacientes renais crônicos geralmente apresentam baixos níveis de eritropoietina, exato, hormônio aqui importante para estimular a medula óssea aí a produzir as hemácias. Assinale a opção que apresenta, respectivamente, uma causa e uma consequência dessa disfunção. Aumento dos níveis séricos de ureia? Não, tem nada a ver. Alteração da homeostase do cálcio? Também não. Deficiência na produção de tampões? Não. Diminuição da massa renal? Sim, é isso que acontece, por isso que a gente não consegue produzir a eritropoietina e a consequência disso é aqui a anemia que vai acontecer por conta da falta de eritropoietina, tá? Então aqui 26D, questão também bem tranquila pra gente, tá? Ok, vamos entrar agora em outras doenças renais, né? Quando eu falo em outras doenças renais, a gente está falando em nefroesclerose, a gente está falando em glomerulonefrite, a gente está falando em síndrome nefrítica, síndrome nefrótica, né? Nefrolitia, que é a presença de cálculos, e a gente vai estudar aí os tipos de cálculos também, tá certo? E aqui, rins policísticos. Então, são as doenças aí que a gente escolheu para estar conversando aqui, somada aquelas duas mais importantes e que mais caem em prova, que são a insuficiência renal aguda e a insuficiência renal crônica, com seus métodos aí de terapia de substituição renal, diálise e hemodiálise relacionado, tá? Então, essa parte inicial é, assim, disparada, a cobrança, né? E essas outras a gente vê com menor frequência, por isso a gente vai fazer de forma mais objetiva, né? Trazendo pra gente aqui informações que tem evidência mesmo em prova, tá bom? A nefroesclerose, o que é isso? É um enrijecimento das artérias, certo? Então, eu vou ter aqui um enrijecimento, um endurecimento dessas artérias renais. Qual é a causa disso? O diabetes e a hipertensão, tá? Então, a hipertensão, ela causa esse endurecimento arterial e o diabetes também vai lesionar o endotélio e aquilo ali vai fazer um tecido cicatricial, tornando as artérias mais enrijecidas, tá? Ela é a principal causa de doença renal crônica e doença renal terminal secundária a muitos distúrbios. Mais comum em adultos jovens, sendo 2 vezes mais frequente nos homens do que nas mulheres. Então, observe que eu tenho, né, o paciente com diabetes e hipertensão, e por conta disso a gente vai potencializar a nefroesclerose e a diabetes e hipertensão são aqui as duas causas que vão culminar aí com a doença renal crônica com alta frequência, tá? A fisiopatologia. A lesão é causada pela diminuição do fluxo sanguíneo para os rins, resultando em necrose focal do parênquima renal. Com o passar do tempo ocorre fibrose e os glomérulos são destruídos. O processo patológico progride rapidamente. Sem diálise, mais de 50% dos pacientes morrem de uremia. E o tratamento é uma terapia antihipertensiva agressiva, mantendo esse paciente compensado. Teve uma questão da IBFC que era de verdadeiro e falso, né? Mas só uma alternativa falava da nefroesclerose, por isso que eu só peguei ela e transformei essa questão em certo e errado, tá? A nefroesclerose ocorre com o envelhecimento normal, mas é exacerbada pela hipertensão arterial e ou pela presença de outras doenças, como, por exemplo, diabetes mellitus. Perfeito, né? Aquilo que está no Brunner, a gente já percebe aqui a evidência da cobrança, tá? Então, quais são as causas da nefroesclerose? De maneira
fisiológica, o próprio envelhecimento já traz esse endurecimento das artérias renais. E isso pode ser exagerado quando o paciente é hipertenso e também diabético. Ou uma coisa só já aumenta, né? Mas as duas juntas é a bagaceira, né? Certinho aqui, portanto, bem tranquilo, né? Vamos agora entrar nas doenças glomerulares, tá? Para falar em doença glomerular, a gente tem que lembrar que você tem que assistir a aula de anatomia e fisiologia do sistema renal, tá? Não dá pra gente estudar clínica médica, gente, sem anatomia e fisiologia. Primeira coisa, você sabe o que é um glomérulo? Né? Essa é a primeira coisa que a gente tem que lembrar. Você sabe qual é aqui a função do glomérulo, né? Então é importante a gente lembrar disso aqui, tá? O glomérulo, ele vai estar ali com os capilares, né? Entrando dentro da nossa cápsula de Bowman. E ali é onde a gente vai pegar o sangue que vai passar lentamente ali, né? E vai encaminhar para os nossos túbulos. Proximal, contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal, tá? Então a gente vai ter aí o glomérulo como uma interface dentro aqui do néfro para poder passar o sangue por ali e tirar o plasma rumo ali aos túbulos, né? Os túbulos, para que esses túbulos possam então remover, né, aquilo que de fato precisa voltar para a corrente sanguínea, que é o que acontece logo no início com a glicose, e deixar aí formar urina aí em relação às toxinas, tá certo? Então, quando esses capilares ali estão inflamados, estão irritados, estão com aumento de permeabilidade, deixando passar coisas que não deveriam passar, a gente vai estar com uma doença glomerular aqui conectada, tá certo? E a gente vai entender que existe a síndrome nefrítica e a síndrome nefrótica, que são problemas aí exatamente também no nosso glomérulo, e a gente vai entender quais são os sinais e sintomas e o fator da fisiopatologia desses dois processos, porque isso é muito importante e assim despenca em prova, né? É claro que com menor intensidade frente à comparação com a insuficiência renal, mas em segundo lugar aí, com certeza, essa diferença entre a nefrite, né, com a hematúria, por exemplo, e a nefrose, com relação aqui à proteína na urina, são características que a gente tem que estar corticalizado, tá? Então, formam-se complexos de antígeno-anticorpo no sangue, que são aprisionados nos capilares glomerulares, a porção de filtração do rim, induzindo uma resposta inflamatória. Então, eu tenho aqui a cápsula de Bowman, e aqui dentro eu tenho um emaranhado de capilares, tá? E esses capilares envolvidos aqui é quem vai trazer o sangue, né, para a estrutura renal aqui do néfro, né, para poder a gente conduzir aqui para os nossos sistemas coletores, tá? A imunoglobulina G, a IgG, a principal imunoglobulina, que é anticorpo encontrada no sangue, pode ser detectada nas paredes dos capilares glomerulares. Então, a gente vai ver uma resposta inflamatória aí no local. As principais manifestações clínicas da lesão glomerular consistem em proteinúria, porque eu vou ter uma ruptura, né, desses vasos aqui, e aí vai deixar passar coisas que não deveriam, inclusive proteína, que é uma molécula grande, por isso que quando tem aí albuminúria, né, saindo na urina, albumina, isso é um sinal de que o rim não está funcionando adequadamente para segurar a proteína, né, tá deixando passar. Hematúria, hemácia também não deveria passar, e vai passar quando a gente tem essa lesão renal. Diminuição da taxa de filtração glomerular, excreção diminuída de sódio, edema e hipertensão. Doenças glomerulares secundárias, eu vou ter aqui, ó, o lúpus eritematoso, né, que é uma doença mais sistêmica, que vai alterar diversos órgãos, né, do nosso corpo, dentre eles, ele também altera o rim, glomeruloesclerose diabética e amiloidose, né, são exemplos de doenças secundárias aí que vão acometer também o nosso glomérulo, tá? Quais são aqui, então, os tipos de doenças glomerulares que o Brunner traz para a gente? Eu posso chamar ela de primária, quando a doença é própria do glomérulo, é ali que está o problema, tá? Secundária, quando doenças glomerulares que constituem a consequência de doenças sistêmicas, como a gente acabou de ver o exemplo agora, né? O lúpus eritematoso. Idiopática, não acham a causa. Aguda, aconteceu há poucos dias ou semanas. Rapidamente progressiva, quando tem uma perda constante da função renal,
com possibilidade mínima de recuperação, difusa, quando acomete todos os glomérulos, focal, especificamente ali uma parte, segmentar, acomete porção de glomérulos individuais, membranosa, que é separado, evidência de espessamento das paredes dos capilares glomerulares, e proliferativa, aumento do número de células glomerulares envolvidas. Ok, começaremos com a nefrite, tá? Dentro dessas doenças glomerulares, a gente tem como exemplo a nefrite, tá? Então, a nefrite tem aqui as características básicas, onde a gente vai guardar, porque isso que é, assim, a essência da prova. Qual é a sintomatologia da nefrite? Hematúria, albuminúria, edema e hipertensão, tá? A síndrome nefrítica aguda, então, é uma manifestação clínica da inflamação glomerular. Então, palavra-chave para a síndrome nefrítica, gente, é inflamação, tá? Ela pode ser aguda ou crônica. E ela pode ter aqui doenças glomerulares primárias como causa, tá? Exemplo, glomerulonefrite pós-infecciosa, então a pessoa pegou uma infecção e causou essa inflamação no glomérulo. Glomerulonefrite rapidamente progressiva, membrana proliferativa, glomerulonefrite membranosa, né? São tipos aí e causas dos problemas. Pós-infecciosa, que é uma das causas aqui, inclusive que cai em prova, tem a ver com algumas infecções que podem, de forma aí secundária, atingir o rim. Por exemplo, faringite por streptococcus beta-hemolíticos do grupo A, impetingo, infecção aqui da pele, infecções virais agudas, como algumas do trato respiratório, cachumba, vírus varicela zoster, vírus herpes Epstein-Barr, hepatite B e HIV, né? Vão ser aí doenças virais que podem, durante o percurso da doença ou após a cura mesmo da doença, no caso das doenças que têm cura, desencadear um processo aí inflamatório no rim, tá? Os sintomas, como a gente viu ali no slide anterior, palavra-chave, hematúria, edema, tá? Principalmente esses dois aqui, mais edema e hipertensão, tá? A nefrite ela pode estar, porque vai estar acometendo aqui, né, a função renal, mas na síndrome nefrótica é onde eu vou ter aí com mais intensidade isso. A urina pode exibir uma coloração de Coca-Cola devido à presença de eritrócitos e tampões ou cilindro de proteína ou cilindros hemáticos, que vai indicar justamente que a nossa função renal está prejudicada em reter no compartimento aí sanguíneo substâncias importantes, como as hemácias e essas proteínas, tá? Complicações, eu posso ter a encefalopatia hipertensiva, síndrome nefrítica aguda ou na pré-eclâmpsia, com hipertensão crônica, com pressão aqui superior a 140/90, insuficiência cardíaca e edema pulmonar. Então, uma das coisas também que são cobradas em prova sobre aqui a insuficiência que vai desencadear aí a síndrome nefrítica aguda do rim em funcionar adequadamente, eu vou ter como complicação o acúmulo de líquido no nosso corpo. E esse acúmulo de líquido a gente vai ver por meio, inclusive, do aumento da circulação em termos de volume, porque não vai estar tirando líquido aí para formar urina adequadamente, né? Essa urina vai sair bem escura, cheia de substâncias que não deveriam sair na urina, e também levando aqui esse edema pulmonar. O tratamento, como eu tenho uma resposta inflamatória com presença de anticorpos que estão destruindo as paredes dos capilares glomerulares, eu vou fazer uma plasmaferese, que é tirar o plasma para poder tirar esses anticorpos e devolver eles sem esses anticorpos aí, e corticosteroides, né, o corticoide para diminuir a resposta inflamatória aqui, tá? Isso em altas doses, em doses aí de redução da imunidade, inclusive, tá? Tratar a hipertensão, que pode agravar aqui o problema, e no caso de uma infecção, que pode ser inclusive uma causa da síndrome nefrítica, tratar a própria infecção com o uso de penicilina. O Brunner traz aqui pra gente a fisiopatologia da síndrome nefrítica, tá? Então, eu tenho um antígeno
do estreptococo beta-hemolítico do grupo A. Aqui ele está dando o exemplo, né, da síndrome nefrítica pós-infecciosa. Produto antígeno-anticorpo, então meu corpo vai produzir esse anticorpo contra esse pedacinho da bactéria aqui, estreptococo. Depósito de complexo antígeno-anticorpo no glomérulo. Produção aumentada de células epiteliais que revestem o glomérulo. Infiltração leucocitária. Toda a cadeia aqui da resposta inflamatória. Espessamento dessa membrana de filtração glomerular. Cicatriz e perda da membrana de filtração glomerular, com diminuição da taxa de filtração glomerular. Com relação agora, aqui, a glomerulonefrite crônica, né, quando passa o tempo aí, e a gente tem várias situações de síndrome nefrítica, né, vários episódios, né, a gente vai cronificando esse problema. Então, são episódios repetitivos aí da síndrome nefrítica que vão conduzir a uma glomerulonefrite crônica. A nefroesclerose, que a gente viu lá no início, também pode ser uma causa da glomerulonefrite crônica. Hiperlipidemia, lesão túbulo intersticial crônica ou esclerose glomerular hemodinamicamente mediada. Doenças glomerulares secundárias que podem ter efeito sistêmico incluem o lúpus eritematoso, síndrome de Gold-Pasture, causada por anticorpo dirigido contra a membrana basal glomerular, e a glomeruloesclerose diabética e a amiloidose. Então, eu vou ter aqui uma progressão de tempo com esses sintomas aqui relacionados à síndrome nefrítica, tá certo? Porque, por exemplo, eu tive uma infecção, né, por estreptococo aqui, beta-hemolítico, teve a complicação, tive perda da função renal, né? Teve aqui a glomerulonefrite aguda, tratei a infecção, tratei todo o processo inflamatório, passou, tá tudo bem, né? Agora, se acontece isso diversas vezes, aí a gente vai lesionando estruturas renais que, no somado, vai gerando aí complicações a longo prazo, tá? A fisiopatologia, então, é a fibrose renal, justamente por conta dessa destruição dos néfros em várias partes dos rins, tá? Então, reduz aqui em 20% a função, né, renal. E espessamento dos ramos da artéria renal também vai acontecer. Sintomas: o paciente pode estar assintomático ou com perda de peso e da força, irritabilidade crescente, necessidade aumentada de urinar à noite, que a gente chama de mictúria, cefaleia, tontura e distúrbios digestivos. Esses são os sintomas aqui iniciais, tá? Com a progressão, eu vou ter doença renal crônica, desnutrição, pigmentação da pele amarelo acinzentada e edema periorbital e periférico. Pressão arterial pode estar gravemente elevada ou pode estar normal. Hemorragia de retina, que inclui aqui hemorragia, exudato, arteríolas sinuosas e estreitadas e papila edema. Então, eu tenho alterações aqui no olho, na retina. Anemia, provocando aqui uma palidez na mucosa, presença de cardiomegalia, ritmo de galope, distensão das veias do pescoço, isso aqui conduzindo para uma insuficiência cardíaca junto, tá? Todos esses sintomas que ele colocou aqui, ó, ritmo de galope, distensão de veia do pescoço, que é a via jugular, isso aqui são sintomas da insuficiência cardíaca secundário a essa glomerulonefrite aqui. Estertores podem ser ouvidos nas bases dos pulmões, no contexto do edema pulmonar, que é uma das complicações, quando a gente tem aí a inter-relação da função renal com o sistema cardiovascular, tá? Com essa glomerulonefrite crônica, eu tenho aqui, de forma tardia, uma neuropatia periférica com diminuição dos reflexos tendíneos profundos, alterações neurosensoriais, pericardite com atrito pericárdico e pulso paradoxal, tá? Essa complicação da pericardite e do edema pulmonar, isso cai em prova, tá? Frente aí à glomerulonefrite, ok? No exame, eu tenho aqui uma urina com densidade em cerca de 1010, proteinúria variável e cilindros urinários, e a queda da taxa de filtração glomerular abaixo de 50. Por conta disso,
eu tenho aqui alteração de potássio, acidose metabólica, anemia, redução de albumina. Quando eu tenho, gente, albumina diminuída no sangue, o que vai acontecer? O sangue vai perder pressão coloidosmótica, porque a albumina é a substância aí, é a proteína responsável por manter a água dentro do vaso. Se eu perco proteína, meu rim não está sendo suficiente para segurar essa proteína, eu vou ter esse edema aí manifesto por conta disso, ok? Aumento do fósforo, devido à sua excreção renal diminuída, e redução do cálcio, porque o cálcio vai se ligar aqui ao fósforo, e uremia, que é o aumento da ureia, tudo isso associado com o quê? Perda da função renal, né? Vai conduzir aqui a essas alterações, tá? O tratamento, eu vou tratar a própria hipertensão, restrição de sódio e água, e antihipertensivo. O peso monitorado, para quê? Para controlar a questão do volume, né? Se está tendo edema ou não, e tratar as sobrecargas hídricas. Quando o paciente vai comer, a gente tem que restringir as proteínas, apenas aquelas de alto valor biológico para sustentar o padrão nutricional, como ele cita aqui o Brunner, derivados do leite, ovos e carnes. Infecções urinárias são tratadas de forma imediatamente, porque pode potencializar esse processo inflamatório. Diálise é iniciada precocemente na evolução da doença. Evitar desequilíbrios hidroeletrolíticos e minimizar o risco de complicações para insuficiência renal. O manejo da enfermagem inclui, de maneira geral, as funções aí renais sendo observadas, né? Então, observar os distúrbios hidroeletrolíticos, acompanhar os fatores que vão agravar o quadro da lesão renal, como a pressão alterada, exame de urina, né? A questão aí da proteína, cilindros sendo monitorado nessa urina, exame de sangue monitorando ureia, creatinina, taxa de filtração glomerular, cistatina C também, não está no Brunner, mas é um exame muito importante sobre a função renal. E se houver necessidade de diálise, instituir aqui o mais rápido possível para a gente ter aí a preservação da nossa qualidade, né, de vida. Vamos agora fazer umas questões sobre a síndrome aqui nefrítica, né, e a glomerulonefrite. A glomerulonefrite é uma inflamação dos capilares glomerulares. Então, aqui, a Marinha traz para a gente o conceito da glomerulonefrite, que é uma inflamação desses capilares. Uma das complicações da glomerulonefrite aguda é edema pulmonar, infarto, hipotensão, tumor renal e lesão renal, medular. Então, o que a gente tem aqui, gente? O edema pulmonar. Até falei para vocês que a gente vai ter como complicação crépitos, né? No pulmão, sinais de insuficiência cardíaca também, pericardite, tá? Então, são aí alterações secundárias à glomerulonefrite que podem acontecer aqui pra gente. Terceira questão. Segundo Lima e Matão, é também da Marinha, tá? As carreiras militares gostam muito, aeronáutica, marinha, exército, de clínica médica. Então, quando a gente quer pegar questões de clínica médica, e eles pegam questões bem típicas do Brunner, a gente pode ir lá nas provas das carreiras militares, que a gente encontra muitas, né, gente? Eu vou deixar para fazer essa no próximo bloco, porque aí o próximo bloco eu faço o restante dessas questões, falo de glomerulonefrose, que é a síndrome nefrótica, vamos falar também de rins policísticos e também aqui nefrolitíase, né, que são os cálculos renais, tá bom? Então vem comigo no próximo bloco daquele jeito. Vou até pegar aqui para vocês verem do jeito que eu quero que vocês vão, continuem aí, ó, modo turbo ativado. Vamos nessa? Esperando você aqui.